Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a justiça e de que maneira a gente constrói uma comunidade justa e fortalecida nesse sentido. Magnus, presente. O tema não é fácil, mas ele está presente todos os dias na escola, através da relação que as crianças têm entre elas, na relação que elas têm com a gente e nas regras e combinados que são estabelecidos e praticados. Primeiro, a Magnus entende que a criança percebe e sente esse ambiente. Ela não passa alheia a ele. Muitas vezes parece estar, mas não está. Mas de que maneira que ela se sente englobada, inserida nesse ambiente? Quando ela começa a participar ativamente de decisões que são coletivas e de impacto direto para ela. A criança, mesmo de forma ingênua, ela percebe as justiças e as injustiças. Ela entende os direitos e deveres, mas é de um ponto de vista muito pessoal. Mas se ela estiver inserida num ambiente em que isso é valor, que o valor justiça é presente, ela vai se desenvolver em relação a isso. Um dos pontos muito importantes e cotidianos na escola é o cumprimento de regras e combinados. Mas isso pode ser feito de duas formas distintas. Uma é quando a criança atende os combinados e as regras que foram elaboradas sem a participação dela. E ela vai atender a essas regras e combinados porque uma autoridade está determinando. Mas de que maneira isso é feito? Então pensa assim no exemplo. As crianças estão divergindo sobre as regras de uma brincadeira. Pois bem, de que jeito a gente pode resolver isso? De duas formas. Primeiro, a professora chega e determina o que será feito. Uma outra forma é quando as crianças vêm até a sala, em sistema de assembleia, que é quando elas se reúnem e determinam o que será feito a partir dessa questão que foi levantada. Então pensa assim, eles precisam pensar nas possibilidades de resolução, eles precisam eleger qual das alternativas é a mais aceita, eles precisam praticar essa alternativa que foi votada. A gente sabe que tem regras que são inegociáveis, do tipo, a criança não pode chegar e depredar o patrimônio público, ela não pode sair estragando a escola. Mas outras que são cotidianas, que são de impacto direto no dia a dia das crianças, isso precisa ser feito coletivamente. Entender o que é justo a partir de toda essa dinâmica faz muito mais sentido para a criança do que simplesmente atender uma regra que ela não participou. Dessa forma, as regras precisam ser pensadas no coletivo e aplicadas em função do grupo. Uma vez que a regra foi decidida, ela foi eleita e foi votada pela maioria ou por todos, ela precisa ser praticada. Até porque violar as regras e os combinados é como se ela violasse o próprio grupo, porque isso tudo foi feito muito coletivamente. Pessoal, esse é um exercício riquíssimo de formação da criança em relação a essa virtude. Esse foi mais um episódio do Magnus Presente. Até mais!